3. Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola. Estamos aqui ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, e agora nós vamos gravar aqui o cordel do autor Francisco Sales Areda e do editor proprietário João José da Silva, As Presepadas de Pedro Malazarte. Depois, este vídeo aqui será editado e aí ele será postado no canal de forma individual, beleza? Pelo meu filho, meu amigo, meu parceiro, Carlos Moisés Espíndola, a quem eu amo tanto. Chego até me arrepio quando eu falo do meu amor com os meus filhos. Lembrando que eu tenho 3 filhos, a minha querida filha mais velha Fabiana, o meu filho Carlos Moisés e a minha filha Beatriz e a minha neta, que completou 3 anos de idade, e amanhã vai ter aqui um bolo para ela de chocolate com morango, que ela já falou para a avó dela, que ela quer um bolo de chocolate com morango delicioso. Amanhã vai ter esse bolo aqui em casa para minha neta. Estamos ao vivo aqui, direto do canal Imagens do Sertão. O romance é As Presepadas de Pedro Malazarte. O autor é o Francisco Sales Areda. O editor proprietário é o João José da Silva. Eu vou contar uma história que vem dos meus bisavós. Os meus pais já aprenderam com os meus velhos avós. Eu aprendi com meus pais e vai servir para nós. Era Pedro Malazarte, um curioso ladino, que viveu de presepadas desde muito pequenino. Nunca achou um caloteiro que lhe enrascasse o destino. O Pedro nasceu no dia 24 de agosto, era ativo e muito forte, inteligente e disposto, se é certo que a espírito havia nele um encosto. Porque desde pequenino Pedro era astucioso, nunca armou uma cilada para não ser vitorioso, fez cabra velho escolado com ele ficar nervoso. Ele ainda era pequeno, foi à feira um certo dia e encontrou na estrada o padre da freguesia, encostado na porteira que lá no caminho havia. Abre aí esta porteira, disse o padre carrancudo. E quem é o cidadão? Perguntou Pedro sisudo. Disse ele, eu sou um padre, o homem que aprendeu tudo. Pedro aí sorriu e disse, uma dessa é de primeira, o senhor diz que é sabido, mas só conversa besteira. Como foi que aprendeu tudo e não sabe abrir porteira? O padre disse, menino, tu já ganhasse a questão, me dizes para onde vais e também teus pais quem são? Se moram perto ou longe, se estão casados ou não. Mora perto, disse Pedro, vou para o mais precisado. Pai está no arrependido, pelejando agoniado, e mamãe está pagando prazer do ano passado. O padre disse, menino, teu linguajar é sem fim, e esta conversa tua vai explicar tudo a mim. Pedro disse, eu nunca vi um sabido besta assim. Mais precisada é a feira, arrependido é o roçado, aonde o papai trabalha com prejuízo de lado. A mamãe está pagando porque está de resguardo. O padre disse consigo, este menino é o cão, deu rédeas ao seu cavalo e não quis mais discussão. E Pedro se foi para a feira cumprir a sua obrigação. Estamos ao vivo. A Joana Nascimento já mandou, a Carla Silva já mandou o PDF para mim. A Sebastiana Silva está aqui comigo. Joana, boa noite. Vamos lá. Mais precisado é a feira, arrependido o roçado, aonde um homem trabalha com prejuízo de lado. A mamãe está pagando porque está de resguardo. O padre disse consigo, este menino é o cão, deu rédeas ao seu cavalo e não quis mais discussão. E Pedro se foi para a feira cumprir sua obrigação. Outro dia Pedro foi à casa de um seu parente, quando voltava achou no caminho uma corrente, sendo metal amarelo, e ficou muito contente. Pedro pegou a corrente, poliu-a por desaforo, a bicha ficou brilhando que parecia ser ouro, e Pedro disse, com esta vou arranjar um tesouro. Adiante entrou bem na casa de um ricaço fazendeiro, a mulher estava só e Pedro escopeteiro,
deu a corrente em 3 joias e 100.000 réis em dinheiro. E quando o homem chegou, Pedro já tinha saído, a mulher contou-lhe a troca, ele gritou: "Ah, bandido, vou atrás até pegá-lo e quebrar-lhe o pé do ouvido." Montou no burro e correu, porém Pedro era passado, de longe avistou o cabra, que vinha desesperado, inventou logo uma trama para se livrar do traçado. Bem na beira da estrada, Pedro defecou ligeiro e cobriu com o chapéu, gritando com desespero: "Quem me ajuda a eu pegar um passarinho estrangeiro?" O fazendeiro, que era ambicioso e perito, pensou consigo: "Este pássaro só poderá ser bonito, vou ajudá-lo a pegá-lo, porque dele eu necessito." E falou para comprá-lo, de ambição quase tonto, disse Pedro: "É 100.000 réis, sem um tostão de 10 conto, e o senhor, quando vê-lo, talvez não dê por um conto. É um pássaro verde louro, golado como cancão, e tem a crista de seda, canta que chama atenção, tem o bico de marreta, belisca que só o cão. Para nós podermos pegá-lo, é bom que eu vá primeiro arranjar uma gaiola, fique que volto ligeiro." E o rico, por segurança, passou-lhe logo o dinheiro. E deu mais um burro a Pedro, para ele voltar urgente, ficou no meio da estrada, de cócora como demente, segurando no chapéu, e Pedro se foi contente. Adiante deixou o burro e ganhou o marmeleiro, o rico lá esperando, passou quase o dia inteiro, até que pôde conhecer que o Pedro era estradeiro. E por fim desenganou-se que Pedro não vinha mais, disse consigo: "Eu fiz uma que todo mundo não faz, mas desse está que ainda pego aquele Satanás. Este pássaro que ele disse que está aqui trancado, disse que belisca muito, mas já estou desgraçado, vou me arriscar a pegá-lo para ver o resultado." Foi levantando o chapéu, por baixo empurrou a mão, a fim de pegar o pássaro que estava ali no chão, mas em vez de passarinho, abraçou o cagalhão. Quando pegou o que arrochou, foi massa para todo lado, deu um grito e levantou-se, praguejando indignado, passou as mãos pela cara, ficou todo lambuzado. O rico viu-se apertado com a grande fedentina, além de ser enganado, fez da cara uma latrina, que gastou quase 1 hora para fazer a faxina. Depois encontrou o burro pelas rédeas enganchado, e desse dia em diante ele ficou exemplado, nunca mais encontrou Pedro para se vingar do passado. Pedro um dia disse ao pai: "Quero a vossa permissão para percorrer o mundo, que eu tenho precisão. Dizem que o mundo é escola, eu vou ver se aprendo ou não." Assim Pedro viajou sem sentir pequeno abalo, passando no outro dia na caveira de um cavalo, dentro tinha um urubu, e Pedro pôde agarrá-lo. Botou de um lado e seguiu, dizendo: "Com este agora vou arranjar qualquer coisa por este mundo afora", e seguiu fazendo plano a bem de sua melhora. À noite chegou em casa de um fazendeiro abastado e pediu para dormir. Lá ficou Pedro hospedado, porém o dono da casa era um rico desgraçado. Mandou Pedro se arranchar num quarto atrás do oitão, não deu-lhe ceia nem rede, Pedro foi dormir no chão, onde deitavam galinha numa palhoça de feijão. Pedro, com fome e enfado, deitou-se, mas não dormiu. Tinha um quarto, um janelão, Pedro por ele subiu. Os movimentos da casa ele de lá tudo viu. Observou na cozinha a criada preparando arroz, carne, bife, lombo, em boas caixas guardando, e viu a dona da casa chegar a negra explicando: "Negra, você guarde lombo, galinha e carne guisada, verdura, arroz, macarrão, 3 latas de goiabada, um queijo e 4 sardinha e o pote de coalhada. Guarde 3 bolos de ovos, que amanhã temos visita, não deixe de preparar pamonha e carne frita, que eu quero apresentar uma mesada bonita." Pedro observava tudo lá no gelão atrepado, viu bem aonde a criada deixou tudo bem guardado, depois foi agasalhar-se num quarto bem encostado. A negra tinha um controle com um tal Joaquim Mãozinha,
nessa noite preparou-lhe um prato bom de galinha para entregar alta noite pela porta da cozinha. Pedro viu quando ele veio e a negra se levantou, abriu a porta e com ele muito tempo palestrou, trocando beijo e abraço, mais 2 horas passou. Assim o dia amanheceu e Pedro, bem disfarçado, levantou-se e foi seguindo com seu urubu de lado, até o dono da casa perguntou-lhe admirado: para que é este bicho tão feio e tão fedorento? Pedro disse: esse animal tem tanto merecimento que adivinha qualquer coisa, mais ligeiro que o vento. O homem disse: então mande ele adivinhar ligeiro o que vamos almoçar, se der certo no roteiro. Querendo vender o bicho, compro por todo o dinheiro. Pedro tocou no urubu, nessa mesma ocasião, ele fez uma buzina, rodou de asas no chão. Pedro disse: não precisa. Ai, ai. Ai, meus amigos. Vamos lá. Ai. Pessoal, é o seguinte, ó. Pedro tocou no urubu, nessa mesma ocasião, ele fez uma buzina, rodou de asas no chão. Pedro disse: não precisa de descobrir tudo não. E o que disse o homem que o urubu quer dizer? E o que é, disse o homem que o urubu quer dizer? Disse Pedro: ele está doido para um fuxico fazer, querendo até dizer coisa que aqui ninguém quer saber. Nisso o homem interessou-se ainda mais, dizendo assim: pode mandar explicar do princípio até o fim. Desejo saber de tudo, que seja bom ou ruim. Pedro tocou no urubu, dizendo em voz alterada: vamos ver se eu sabe tudo, se decifra esta charada. É para dizer nesta casa, hoje o que tem na mesada. Sabe tudo remexeu-se, rodou em cima do pé. Disse Pedro: ele prova que o almoço hoje é carne, lombo, arroz e bife. Rapaz, o cara é burro. Eu vou repetir daqui, pessoal. Pedro tocou no urubu, nessa mesma ocasião, ele fez uma buzina, rodou de asas no chão. Pedro disse: não precisa de descobrir tudo não. E o que é, disse o homem, que o urubu quer dizer? Disse Pedro: ele está doido para um fuxico fazer, querendo até dizer coisa que aqui ninguém quer saber. Nisso o homem interessou-se ainda mais, dizendo assim: pode mandar explicar do princípio até o fim. Desejo saber de tudo, que seja bom ou ruim. Pedro tocou no urubu, dizendo em voz alterada: vamos ver se eu sabe tudo, se decifra esta charada. É para dizer nesta mesa hoje o que tem na mesada. Sabe tudo remexeu-se, rodou em cima do pé. Pedro disse: ele prova que o almoço hoje é carne, lombo, arroz e bife, pamonha, bolo e café. O homem disse: deu certo, que o urubu desgraçado mandou botar o almoço, ele com Pedro sentado, almoçando e o urubu no pé da mesa amarrado. Pedro topou com o pé no urubu carniceiro, ele fez um remexido, batendo com desespero. Pedro disse: sabe tudo, deixe de ser fuxiqueiro. O que foi que ele disse? Pergunta o homem vexado. Pedro disse: esse idiota está muito atravessado, dizendo que lá por dentro tem queijo e leite coalhado. O homem mandou buscar e Pedro, ali bem sisudo, topou ainda outra vez, assanhando sabe tudo. Ele remexeu-se, Pedro disse: cala teu bico, abelhudo. O que foi que ele disse? Pedro respondeu na linha. Ele disse que lá dentro tem carne frita e galinha e quer fazer um fuxico com a ama da cozinha. Diz ele que sua ama tem um chumbrego acorchado, com um freguês que só vem tarde da noite cismado. Ainda esta noite ela deu-lhe um bom prato de guisado.
A negra foi intimada, descobriu tudo a miúdo. O homem disse: seu Pedro quer me vender, sabe tudo. Dou por um conto de réis. Pedro respondeu sisudo. Porém o senhor comprando este animal de decência, é para ter todo cuidado com gente sem consciência. Se alguém mijar-lhe a cabeça, se acaba toda a ciência. O homem passou-lhe as gaitas e Pedro se foi embora, mas a negra que ouviu toda a conversa de fora, disse: este urubu do cão, eu me vingo dele agora. Arrastou para um quarto, dizendo: bicho, conheça, quem faz mal aos outros é bom que tanto padeça. Vai adivinhar no inferno, mas eu lhe mijo a cabeça. Quando foi se aproximando para fazer dele pinico, sabe tudo, agarrou-se na negra com unha e bico, que dentro daquele quarto foi temeroso fuxico. Chegou o dono da casa, dizendo: negra caipora, você deu-me um prejuízo, como não pensei agora. Não quero vê-la mais aqui, pegue a reta, vá embora. A negra foi quem sofreu no bico do carniceiro, e o homem ficou triste porque perdeu seu dinheiro. Agora vamos saber de Pedro, seu paradeiro. Com 5 dias depois, Pedro saiu no reinado. O rei mandou intimá-lo e, depois de interrogado, conheceu sua inteligência, deu-lhe um serviço pesado. Entregou a ele um burro e depois disso foi ver um livro grande e deu-lhe, e começou a dizer: você, com pena de morte, ensine este burro ler. Pedro seguiu com o livro e o burro para um lugar, comprou milho e começou em cada página a botar um carocinho do milho para o burro se exercitar. Com 1 mês depois, o burro estava tão acostumado que bastava ver o livro, ficava todo animado, focinhava todas as páginas, caçando o milho guardado. Pedro foi com ele ao rei. Quando na corte chegou, disse: pronto, majestade, seu burro já estudou. Pegou o livro e presente aos conselheiros provou. Quando o burro viu o livro, chegou-se com alvoroço, passando todas as páginas, sem fazer menor esforço, porém era atrás do milho, mas não achou um caroço. O rei disse: o burro sabe, mas não explica a lição. É verdade, disse Pedro, o senhor rei tem razão, que mandou ensinar a ler, porém falar, isto não. Está certo, disse o rei, porém amanhã bem cedo você vem para ir comigo no pé daquele lajedo, é para furar aquela baraúna com o dedo. Pedro ouviu tudo e disse: esse rei está danado. À noite foi numa tenda, porém por lá arranjou um trado, furou no pau um buraco, deixou com cera tapado. Pela manhã Pedro foi com o rei mais alguém, meteu o dedo no pau sem combinar com ninguém. Quando o rei viu o buraco, disse: eu vou furar também. Meteu o dedo com força na baraúna velada, que a junta saltou de vez, a mão ficou logo inchada, foi se curar e depois planejou outra cilada. Combinou com a rainha, a Pedro mandou chamar para irem a um passeio à noite na beira-mar e lá empurrarem Pedro nas águas para se afogar. Quando na praia chegaram, deitaram-se junto ao cais, porém Pedro, experiente, sempre acordado e sagaz, mais tarde os seus soberanos dormiram a tudo e a mais. Quando Pedro viu que eles dormiam a todo pano, pegou o rei pelo meio e jogou no oceano, dizendo: rei desgraçado, nunca mais tu és tirano. Gritou chamando a rainha, dizendo: acorde, senhora, nosso rei enlouqueceu e pulou no mar agora. Acuda se quer salvá-lo, pule também sem demora. A rainha disse: não, perdido vá quem já está. Se eu pular morro também, assim é melhor ficar. Os culpados fomos nós, não tenho a quem me queixar. Findou-se o rei, ficou Pedro servindo de conselheiro. A rainha consagrou-lhe leal amor verdadeiro. Enfim casou-se e ficou, sendo da coroa herdeiro. Literatura de cordel, Imagens do Sertão, As Presepadas, de Pedro Malazarte, do autor Francisco Sales Areda e do editor proprietário João José da Silva.